Sala aberta. Bom webinar. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso Encontro Secov São Paulo, do mercado imobiliário. Hoje o tema é sobre o cenário atual do mercado imobiliário de São José do Rio Preto, com o ilustre palestrante Guilherme Werner, sócio-consultor da Brian Inteligência Estratégica. Agradecemos a presença de todos, e em especial do nosso patrocinador, a Porto Seguro, hoje representada pelo Rodrigo Elorza, gerente de soluções para locação da Porto Seguro. Passamos a palavra a Rodrigo Elorza, gerente de soluções para locação Porto Seguro. É com você, Rodrigo. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos aí que já acompanham esse webinar conosco aqui no Secov. Primeiramente, eu como representante da Porto, do Porto Seguro Bank, a nova vertical de soluções financeiras da Porto e dos produtos de soluções para locação, gostaria de agradecer aqui mais essa participação no evento com vocês, né? São 30 anos de seguro fiança no último mês e a gente vem celebrar e dividir esse momento com vocês. Quero reforçar meu compromisso e o compromisso da Porto de estar em constante busca por produtos e soluções que promovam mais negócios aos nossos parceiros, então corretores, imobiliárias, trazendo mais segurança, mais garantia aos nossos clientes, seja através do mais tradicional produto seguro fiança, que nessa última semana completou 30 anos, como eu bem comentei há pouco, ou através de outros produtos como o próprio título de capitalização e das novas soluções que a gente vem embarcando e oferecendo ao mercado, que é o Olho Mágico, a nossa nova plataforma de anúncios completamente gratuita para o mercado. Mais uma vez, obrigado, aproveitem o evento e caso tenha alguma dúvida de como ser parceiro da Porto e operar com nossas soluções, através do chat faça sua pergunta, você pode falar com os nossos representantes comerciais que estão disponíveis para todo o suporte, e veja na sequência um vídeo sobre as nossas soluções que traz aí algumas novidades. Bom evento a todos, bom webinar a todos, um abraço e até a próxima. Aluguel sem burocracia e com a confiança de quem tem mais de 30 anos no mercado? Quem tem Porto tem.
O Seguro Fiança oferece tranquilidade e segurança para quem precisa alugar um imóvel, com vantagens para proprietários, inquilinos e imobiliárias. Para proprietários, garantia do recebimento do aluguel, coberturas de danos ao imóvel, pintura e demais despesas. Para inquilinos, contratação rápida, serviços residenciais gratuitos, taxa fixa, sorteio anual de 200 mil e parcelamento do aluguel vencido no cartão de crédito. Para imobiliárias, simplificação na gestão das locações, garantia de recebimento de taxas administrativas, acesso à assinatura eletrônica grátis e assessoria em uma eventual ação de despejo. Diga adeus ao fiador ou calção e conte com a expertise de quem entende do negócio. Seguro Fiança Porto Seguro, uma parceria que já deu certo. Procure seu corretor ou acesse o nosso site. Rodrigo, agradecemos a sua presença e apresentação. E agora passamos a palavra ao nosso vice-presidente do interior do Secov São Paulo, Frederico Marcondes César, para a sua saudação. Bom dia, Tiago, que é o nosso diretor regional do Secov para São José do Rio Preto e região. Ao companheiro amigo Guilherme, ontem já fizemos uma webinar de 2 horas, hoje estamos aqui novamente juntos. Cumprimentar o Rodrigo, também quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando nesta sala, mas eu falaria de forma assim, bastante rápida sobre a Brain, a empresa que aqui o Guilherme representa. Nós lá no Secov, em especial na minha vice-presidência, nós temos 10 escritórios regionais do Secov no interior do estado de São Paulo, e a Brain é quem vem fazendo essas pesquisas do mercado imobiliário. Essa pesquisa, para nós, empresários, ela traz o quê? Informações dos imóveis, dos lançamentos, da velocidade de vendas, ticket, preço médio, enfim, é um trabalho extremamente bem elaborado, profundo, e é uma análise, uma ferramenta espetacular para os empresários do mercado imobiliário. E diante desse cenário, nós, em reunião com o Guilherme, nós fazíamos as pesquisas de forma anualizada. E essa pesquisa anualizada, ela trazia algumas distorções. Qual seja, você faz uma pesquisa, exemplo, em janeiro de 21, e depois você faz essa outra pesquisa em janeiro de 1920, em 2022, os empreendimentos que foram lançados e que foram comercializados nesse período, a pesquisa acabava não pegando. Então, isso acabava maquiando os números, seja ele o preço do metro quadrado, seja a velocidade de venda, seja a tipologia do imóvel. Então, o que acertamos com a Brain? Além de nós estendermos as 10 regionais que nós fazíamos, as pesquisas, passamos agora a fazer em 31 cidades, ou seja, 5% do estado de São Paulo está sendo mapeado, e isso contempla, essas regiões contemplam 14 milhões de pessoas, ou seja, 1/3 do estado de São Paulo, da sua população. Então, é uma pesquisa trimestral, ela seguramente ela é mais fidedigna aos números, né? Portanto, é uma ferramenta ainda mais importante. Esse trabalho que a Brain está fazendo, e vocês poderão, a partir da apresentação do Guilherme, verificar a profundidade desses dados, a qualidade dessas informações para vocês posicionarem suas empresas e seus negócios. Pelo que nós verificamos, o mercado todo no estado de São Paulo, ele esteve fortemente aquecido agora na pandemia, em 20, 21. Agora, o que nós percebemos? Não que ele desaqueceu, ele caminha para uma normalidade. Ele estava vivendo uma euforia muito grande e hoje o mercado caminha para uma normalidade, e em especial, dando destaque aos imóveis de padrão normal. A Casa Verde e Amarela ela ocupou um espaço bastante representativo, para que os senhores tenham uma ideia. De 14 a 18, o Casa Verde e Amarela ela respondia pelos lançamentos e pela comercialização no interior paulista algo entre 75% a 85% do mercado. Agora, não mais, a Casa Verde e Amarela, não que ela deixou de efetuar os lançamentos, mas os imóveis
padrão, 2 dormitórios, 3 e 4, ocuparam um espaço maior por conta desse desafio, desse momento de desafio que existiu entre 2014 e 2018. Então, deixamos de lançar os imóveis padrão e a Casa Verde e Amarela ocupou um espaço bastante grande. Agora, nós percebemos que os imóveis padrão retomam uma velocidade histórica de lançamento. Isso, logicamente, o Guilherme, com muito mais propriedade, poderá passar a vocês. Então, o que eu desejo, quero primeiro parabenizar o Tiago pela realização desse evento, cumprimentar também o Rodrigo e parabenizar o Guilherme pela qualidade do seu trabalho e a todos vocês que nos acompanham nessa sala, que tenhamos todos seguramente um grande evento nesta manhã. Muito obrigado a todos, um excelente evento. Isso aí, Fred. Agradecemos sua presença, a saudação do nosso vice-presidente do interior do Secov São Paulo. A gente pede que vocês enviem as perguntas via chat, porque ao final da apresentação do Guilherme, nós teremos aí em torno de 25 minutos para o nosso palestrante responder as suas perguntas. Então, só escrever aí no chat e a gente vai fazer as perguntas ao final para o Guilherme, tá bom? Lembramos que o webinar também está sendo gravado e será publicado em breve no canal do Secov, no YouTube. Vamos dar início ao nosso evento com um ilustre palestrante, que é especialista em planejamento e gestão de negócios pela FAI Business School, graduado pela Universidade Positivo em Comunicação Social, tem formação complementar e ampla experiência nas áreas de gestão e planejamento estratégico, pesquisa de mercado, incorporação de edifícios e desenvolvimento urbano. Já atuou diretamente em estudos de mercado em mais de 27 estados brasileiros, atendendo a mais de 700 clientes do segmento, entre entidades patronais como o Secov, investidores, incorporadores e desenvolvedores urbanos. Passamos a palavra ao Guilherme Werner, sócio consultor da Brian Inteligência Estratégica, para sua apresentação sobre o cenário atual no mercado imobiliário de São José do Rio Preto. Guilherme, com você. Bom dia a todos, bom dia, Tiago, Rodrigo, Fred. Obrigado aí pela oportunidade de estar mais uma vez com vocês. Ontem tivemos falando um pouco do interior inteiro, hoje falando dessa regional aí que, historicamente, né, uma regional sempre muito pujante, uma cidade com um dinamismo de mercado absurdamente alto, né? A cidade que historicamente mais se licenciou no Graproab, né? Desde o compilado dos dados. Então, isso já coloca Rio Preto aí a um patamar muito interessante em termos de interior de São Paulo. A ideia hoje aqui é a gente mostrar os dados referentes ao primeiro trimestre de 22. A gente vai fazer uma imersão nos dados, entender um pouco o volume colocado à venda, entender um pouco os nossos níveis de venda, os nossos níveis de estoque, né? Como que está a dispersão desses empreendimentos por padrão de produto. O Fred já muito bem pontuou isso. E a ideia é que a gente ilustre para vocês, empreendedores locais aí, estou vendo vários nomes conhecidos na sala, tem mais de 70 pessoas aqui, que a gente ilustre para vocês como estão as principais movimentações do mercado. E no final do dia, o que a gente falou ontem, né, Fred, todo esse esforço do Secov em chamar a Brain aí para fazer esses estudos, no final do dia tem por missão subsidiar o empresário a colocar produtos mais assertivos, a ter tomadas de decisões mais assertivas, né? A pesquisa sempre é uma mitigadora de risco. A gente nunca fala que fazer uma pesquisa, seja a nível de cidade, seja a nível de empreendimento, né, via pessoa jurídica mesmo ali, não é o condicionante de sucesso ou insucesso do negócio, mas é um fator que ajuda a mitigar risco. Como na engenharia a gente tem vários fatores lá que ajudam a mitigar risco, aqui em termos de mercado, talvez a pesquisa seja um dos principais fatores. Então, neste momento de dinamismo e volatilidade econômica que a gente tem vivido, a gente está amparado por dados, sempre ajuda. Foi minha tela aí? Se puderem confirmar. Foi, né? Ok. Só recapitulando aí a introdução do Tiago, a gente já, como Brain, já fizemos estudo no Brasil inteiro, nos 27 estados. Hoje a gente tem a nossa base, nascemos em Curitiba, mas atuamos maciçamente no interior de São Paulo, em todos os estados da federação, né? Temos escritório em São Paulo, Goiânia e Recife. Atendemos mais de 40 entidades aí. Somos associados do Secov também, né? A gente acredita bastante no associativismo e prezamos por isso, sempre nos associando às associações locais em que a gente atende. No passado fizemos mais de 50 mil entrevistas, já fizemos mais de 7 mil estudos aí, né? Quem gosta aí de conteúdo, gosta de pesquisa, a gente divulga rotineiramente
assim como o Secov, N materiais, N pesquisas, webinários, e-books. Então, fica aí o convite para vocês passarem o QR Code e se inscrever nos nossos canais, aí, sobretudo o YouTube, que a gente divulga aí ao menos 3 conteúdos semanais. Bom, vamos lá. Só fazendo uma introdução rapidamente aqui, alguns highlights socioeconômicos aí da cidade, né? Nós estamos falando que Rio Preto, de acordo com a PNAD, né? A gente vai ter o censo esse ano, mas de acordo com a PNAD, temos aí 470 mil habitantes e uma verticalização de quase 16%, né? Então, isso é bem positivo. Isso é bem positivo para uma cidade com o porte populacional de Rio Preto, né? Nós temos aí uma verticalização, por exemplo, superior às cidades maiores, tal como Sorocaba, por exemplo. Sorocaba tem uma verticalização próxima a 10%, enquanto Rio Preto tem uma verticalização de 15%. Então, para o mercado de incorporação, naturalmente, isso é positivo. Então, Rio Preto consegue congregar uma verticalização superior que cidades maiores, similar a cidades também um pouco maiores, e, ao mesmo tempo, tem aí, no unifamiliar, no mercado de desenvolvimento urbano, uma pujança também inequívoca. Tá? A nossa renda média em Rio Preto é de R$ 5.500 por domicílio, né, que está um pouco abaixo da média estadual, mas acima do que nós vemos de renda média no Brasil. Tá? Aqui é o mapa de densidade demográfica de Rio Preto, e aí já fica muito claro aí o desenvolvimento, a zona sul da cidade, que hoje vocês, empresários da região, podem falar muito melhor do que eu, mas é a região de maior densidade, de maior eixo de crescimento hoje, né? Se a gente pegar os mapas de renda, quanto mais verde aqui, maior a concentração da renda média naquele setor censitário. Então, hoje também a gente tem 2 grandes eixos de renda, né, localizados mais próximos à represa e à Zona Sul, de maior concentração de renda e, portanto, de produtos que encaixam-se aí a famílias mais de médio e alto padrão. Tá? E olha a verticalização também no eixo, claro, quanto mais marrom, mais verticalizado, né? Numa região aí central, redentora, sentido Zona Sul, ok? Bom, o que interessa, vamos lá falar um pouco de dados. Aqui a gente traz o comparativo para vocês de como foi o mercado em Rio Preto em 19, 20 e 21 e como está o primeiro trimestre de 22. Tá? A gente teve aí um volume, a pandemia realmente mudou o patamar de mercado da cidade. Em 20 nós lançamos 14 empreendimentos, em 21 18. Né? A gente vem de uma variação de 19 para 20 de 55% de empreendimentos verticais e de 20 para 21, 28%. Vocês vão falar que horizontal só isso, né? Aqui é horizontal de incorporações, ok? Lá no final eu vou mostrar alguns dados que são coletados também em parceria com o Secov via Elo, né? Via a vice-presidência lá de desenvolvimento urbano, e vou mostrar para vocês alguns dados. Dos dados que estão nessa pesquisa aqui de horizontal, que eu vou mostrar na sequência, são dados, portanto, de incorporações horizontais, ok? Casas, né? De condomínio de casas, ou loteamentos de casas, ok? Nós colocamos no mercado em 2021 3.300 unidades, ante 2.300 verticais, né, apartamentos, em 2020. Importante citar, toda a base de dados aqui analisada segue aí a convenção metodológica que a CEBIC estipula a nível Brasil, que a Câmara Brasileira de Indústria da Construção estipula. Então, o que é considerado como base de dados aqui é o que nós chamamos de ciclo primário. O que é o ciclo primário? É a unidade que tem venda direto do incorporador, independente do ano de lançamento. Então, é que está ainda em tabela de vendas, ok? Neste início de 22, nós lançamos aí 859 unidades residenciais verticais, com VGV de 234 milhões. Ano passado, Rio Preto alçou aí, pelo nosso histórico, a primeira vez o patamar
de R$ 1 bilhão lançados em empreendimentos verticais, ok? Importante citar também que, se comparado ao primeiro TRI de 21, desculpe, aqui é comparando 21 com 20. De 21 com 20, a gente cresceu aí 40% o volume de unidades e 30% o volume de VGV. Em termos de venda, eu vou mostrar lá no final alguns comparativos das cidades todas das regionais do Secov, do interior, e vocês vão ver que, isoladamente, quando eu falo de regiões, região de Campinas, região de Sorocaba, que congrega Votorantim, Itu, etc., Campinas congrega Hortolândia, Sumaré, né? Em termos de região, Rio Preto não figura como a principal região em termos de lançamento, mas quando eu desagrego por município, Rio Preto foi o município do interior, à exceção de Campinas, que mais lançou em unidades ao longo do primeiro trimestre. Então, a cidade que mais lançou ao longo do primeiro trimestre foi Rio Preto, e mesmo assim é uma cidade que vendeu mais do que lançou ao longo do primeiro trimestre. Portanto, tivemos um volume de lançamento bem superior, na ordem aí de quase 40% se comparado ao primeiro TRI de 21, e vendemos mais. Então, isso vai, inclusive, o interior de São Paulo, nesse primeiro trimestre, mostra uma pujança, não numa mesma escala vista, por exemplo, na capital, né, que teve, claro, um 2021 de mais de 90 mil unidades lançadas, né, ao longo de 21 na cidade de São Paulo, mas que aqui no interior a gente vê no primeiro trimestre ainda um processo de escoamento de estoque, ou seja, a gente vendendo mais do que lançando. Isso é positivo, né? A gente não parou de lançar, o lançamento cresceu, mas a gente está vendendo mais do que lançou, né? O saldo está positivo, portanto. Nós vendemos ao longo do primeiro TRI 256 milhões de reais em termos de apartamentos, de incorporações verticais, e 68 milhões em termos de incorporações horizontais, de casas, né? Nós vendemos aí 375. Veja que, se a gente anualizar aqui só a questão de apartamentos, nós estamos falando de mais de 1 bi de venda, se mantida essa mesma velocidade que a gente viu no primeiro trimestre. Nós tivemos lançamentos ao longo do primeiro trimestre na cidade bem-sucedidos. A gente vai alçar um patamar acima de 1 bi de vendas, né? Ano passado, nós vendemos 810 milhões em apartamentos na cidade, 170 em casas. Vendemos aí praticamente 980 milhões de reais para um volume de unidades de 3.500 unidades, tá? Estão me ouvindo bem? Eu dei um sinal que a internet estava estável. 3.500 unidades, gente. Só para mal comparar em grandes números, Belo Horizonte vende mais ou menos isso, 3.500 a 4.000 unidades ano. Tá? Que Belo Horizonte é um ponto fora da curva para baixo, em termos pelo porte populacional, estou falando uma cidade de 3,5 milhões de habitantes, e aqui Rio Preto é um ponto fora da curva no sentido para cima, né? Então, em termos de unidades, realmente claro que em VGV é muito mais, porque o ticket médio de Belo Horizonte, o preço médio do metro quadrado é muito maior, não é 6 mil, é 12, né? Mas em termos de unidades, a gente se equipara às vezes a mais do que várias capitais brasileiras em Rio Preto, né? Para vocês terem o dimensionamento desse escoamento de estoque aí que a cidade tem, ok? Não quero te atrapalhar, mas é impressionante esses números de São José do Rio Preto. Aqui, a minha cidade, que eu atuo, São José dos Campos, uma cidade com 730 mil habitantes, a nossa média histórica de vendas mensais é de 350 unidades. Ou seja, São José do Rio Preto, com 400 mil habitantes, ou seja, 60% da população de São José dos Campos o mercado imobiliário está absorvendo o mesmo que São José dos Campos e, como você disse, outras cidades até mais que capital. Espetacular esse número. Exatamente. O volume de unidades aí mostra uma pujança grande, né? Esse aqui é o volume de empreendimentos lançados por trimestre. No primeiro trimestre, lançamos 4 empreendimentos. Tivemos lançamento agora já no segundo TRI de horizontais, mas no primeiro trimestre não teve horizontal, teve só vertical, né? Os laranjas aqui, e lembrando que aqui são horizontais de casas, novamente, ok? De lotes, é uma pesquisa apartada aí, capitaneada pela ela, tá?
tivemos um volume de 4 empreendimentos lançados, que parece ser a moda, né? Ou seja, o que mais se repete na cidade, é um volume de 4 a 5 empreendimentos lançados por trimestre. Né? No último TRI de 21, lançamos 7. Né? Ao longo de 21, lançamos 24 empreendimentos, uma média de 6, portanto, por trimestre. E aqui a penetração que o Casa Verde e Amarela tem no volume de empreendimentos colocados na cidade. Hoje eles pesam, em volume de empreendimentos, 56% do que foi lançado. São essas barras vermelhas. Então, diferente de algumas outras cidades, aqui ainda prepondera, né? A gente está aí majoritariamente com o programa Casa Verde e Amarela sendo protagonista em volume de empreendimentos. A que ponto isso vai se tornar perene aí ao longo desse 22 é uma série de discussões que são feitas, que independem muitas vezes da vontade do empresariado da construção civil, né? É a maior demanda, é a demanda que a produção imobiliária nunca consegue atender, porque o Brasil fabrica mais gente do que imóvel, né? Mas temos todas as dificuldades aí conjunturais, setoriais, seja ligado à modelagem do programa, seja ligado aos custos construtivos, que talvez tenham impedido aí de mais empreendedores colocarem produtos dentro desse padrão, né? A gente aumentou a participação do Casa Verde e Amarela em volume de empreendimentos comparado 20 a 21. Tá? Em termos de unidades lançadas, a gente tem aí uma estabilidade se comparado o primeiro TRI de 21 com o primeiro TRI de 22. Lançamos a mesma coisa, né? Veja que os laranjas aqui ao longo do ano passado, que são as casas, né, também foram bem protagonistas no volume colocado. E no quarto TRI de 21 a gente lançou 1.500 unidades. Tá? 1.500 unidades foi recorde de lançamento em unidades no quarto TRI. Isso inevitavelmente respinga um pouco nos níveis de estoque que Rio Preto possui hoje. Então, Rio Preto, dentre as cidades mapeadas do interior, dentro das regionais, Rio Preto é que tem um percentual de disponibilidade maior, ou seja, a relação estoque pelo que foi lançado. Mas isso decorre, aí, analisando mais qualitativamente, porque a gente colocou muito mais unidades ao final do ano passado, né? Nesse início de ano, nesse primeiro trimestre, colocamos 860 unidades, sendo que 58% delas, ou seja, 492, são de unidades a Casa Verde e Amarela, né? Então, esse, a gente vai falar um pouco mais à frente, é um ponto que a gente tem que também monitorar. Se a gente pegar aqui o que chamamos de demais padrões, eu vou escalonar isso para vocês e mostrar o que são esses padrões, e comparar primeiro TRI de 21 com 22, nós aumentamos aí o volume colocado de unidades fora do Casa Verde e Amarela ao longo do primeiro trimestre. Ok? Ano passado, desculpe, no quarto TRI do ano passado foram 700 unidades de médio e alto padrão colocadas no quarto TRI contra 820 do Casa Verde e Amarela. Então, em volume de empreendimentos, a gente aumentou o percentual, mas em volume de unidades, a gente tem uma queda da participação do Casa Verde e Amarela aqui, de 67 para 58. Isso a gente tem visto em várias cidades, né? Sobretudo interioranas. Em termos de VGV lançado, que foi colocado no mercado, a gente tem colocado aí ao longo de 21, colocamos algo como 370 milhões por trimestre. E aí no primeiro trimestre desse ano colocamos 235 aproximadamente, ante 510, né? O quarto TRI de 21 foi um ponto fora da curva pelo que a gente está vendo aqui de estabilidade de Rio Preto. Veja que Rio Preto mesmo, se a gente pegar essa janela do segundo semestre de 20 e do primeiro semestre de 21, que foi a janela mais aquecida, que foi a janela de juros a 2%, que foi a janela de que muita gente corroeu o seu estoque, acelerou o lançamento, desovou o lançamento, né? A gente manteve uma estabilidade, a gente não teve um boom de produtos colocados mesmo nesta janela de oportunidade que o mercado passou. Então, foi um período em Rio Preto de consumo de estoque, não de aumento de lançamento, essa janela entre o segundo semestre de 20 e o primeiro semestre de 21. Tivemos um aumento no final aqui do segundo TRI de 21, mas o quarto TRI do ano passado, e aí já num momento econômico diferente dessa janela do que a gente viveu, a gente lançou mais.
tá? Em termos de incorporação vertical, lançamos 1 bilhão, como eu disse, uma média de 250 milhões trimestre. E aí, naturalmente, a participação do Casa Verde e Amarela em VGV é menor, né? É menor porque o ticket médio, naturalmente, é menor. Então, em unidades, a gente está falando de 57%, né, por cento. Aqui estamos falando em VGV de 35% ao longo de 21. 35% do VGV colocado na cidade foi de econômico, ok? Vendas. E esse é um dado naturalmente muito positivo. O volume de vendas na cidade tem crescido trimestre a trimestre. Alçamos, como eu disse, 902 unidades verticais vendidas dentro do primeiro trimestre, contra 760 do quarto tri. Então, a gente lançou muito no quarto tri, por assim dizer, e isso respingou em vendas no primeiro trimestre de 22. Né? Além dos próprios lançamentos do primeiro trimestre de 22 na cidade terem vendido surpreendentemente muito bem. Né? A gente sabe de produtos que foram e tiveram uma liquidez aí bem interessante. O volume também de casas colocadas vendidas também foi aí o melhor trimestre. Então, a gente está num momento ainda de ascensão. A gente tem que monitorar isso que o Fred falou agora, de trimestre a trimestre, a gente consegue ver as movimentações. Se eu fosse ver para ano que vem só, quanta coisa pode acontecer em um ano, né, Fred? Então, aqui a gente vai entender se o próximo trimestre se manterá no mesmo patamar. Mas na nossa leitura, qualquer coisa entre 850 e 1.200 é naturalmente muito bom, né? A gente vai viver uma estabilidade. Esse ano, como o Fred falou, a gente estava num platô antes da pandemia, alçamos um pico, tivemos uma janela de oportunidade e a tendência é que a gente tenha um ano de estabilização, só que num platô superior ao que a gente via antes da pandemia. Essa é a expectativa do mercado a nível Brasil. Se o mercado, abre aspas, andar de lado este ano, ele vai andar de lado no patamar superior ao que a gente estava andando de lado antes da pandemia. Então, é um fator aí, a despeito de tudo que a gente tem vivido política e economicamente, Ô, Thiago, para mim a imagem do Guilherme está travada, é isso aí? Travado aqui também, Fred. Gerado Já está com problema de conexão. Também tivemos aí mais de trimestre ao vender. Só um segundinho. Estão ouvindo agora? Perfeitamente. Troquei de rede aqui, acho que deu uma caída. Vou recompartilhar aqui. Foi a tela aí, né? Estávamos nesse slide, correto? E aí, por padrão, né, do vertical, a gente vendeu meio a meio em volume de unidades entre Casa Verde e Amarela e demais padrões. Né? Vendemos aí 163 milhões em VGV dos demais padrões, de médio e alto padrão, e 93 de Casa Verde e Amarela. Ok? Portanto, ao final de março de 2022, este era o retrato de São José do Rio Preto. 40 empreendimentos verticais à venda, que na sua origem trouxeram 7.300 unidades, das quais restavam à venda ao final de março de 22, 2.569 unidades. É uma relação de 35%, como eu disse, seria uma relação aí percentual, a maior relação percentual das regionais. E acima de 30% a gente tem que começar a observar. Mas é uma oferta final, é um volume que a gente vendeu ano passado, 3.500 unidades. Né? Se eu estou com 2.500 de um estoque majoritariamente lançados ontem, abre aspas, eu vou mostrar uma tabela que elucida isso,
sinaliza que esse escoamento de estoque se daria em 8, 9 meses. Né? Então, a gente tem estoque para menos de um ano e o preço se mantido às velocidades de venda vistas agora no primeiro trimestre de 2022. Ok? No vertical, este é o cenário. Aqueles 40 empreendimentos que nós temos aí venda ativa, 2.569 unidades, 66% do que está à venda nas cidades são de unidades dentro do programa. Então, ainda Rio Preto, abre aspas, é refém, realmente, tal como várias cidades do interior, refém do programa Casa Verde e Amarela, né? Ou seja, grande concentração da oferta encontra-se em produtos econômicos, ainda que a gente já tenha descolado aí no médio e alto padrão volumes bem interessantes de produtos. Mas, a grosso modo, a gente tem boa parcela, o Casa Verde e Amarela é protagonista, não só no Brasil como um todo, mas no interior de São Paulo. Então, se tratando do interior de São Paulo, se tratando de São José do Rio Preto, a gente tem que acompanhar as movimentações do programa, né? Porque essas movimentações é a força motriz de boa parcela do volume de unidades colocadas, né? Tivemos ao longo da última semana as reformulações do programa em pauta, né? Tanto o CEBIC quanto as entidades foram aí com os interlocutores do governo e conseguiram alguns ganhos expressivos aí dentro do programa. A ideia é a gente ver como que vai se comportar isso, né? Porque é inaceitável, em português muito claro, que se sobre funding, como sobrou em 2021, né? Quando a gente viu que sobrava funding, chegava em setembro, acabava. Todo o funding do FGTS. Passado sobrou. Se a gente mantivesse o mesmo ritmo, né? A gente teve uma queda de quase 40% no Brasil em lançamentos, no Casa Verde e Amarela. Se mantivesse esse ritmo, sobrariam mais de 10 bilhões de reais de FGTS em 2022, o que é naturalmente uma aberração, porque é déficit habitacional, é compra de necessidade, as pessoas precisam comprar, né? E quando a gente tem um programa que não está atendendo isso, naturalmente ele precisa ser mexido. Além disso, temos os problemas de custo combustível, que aí a gente tem visto muita empresa que atua essencialmente aqui pivotarem os seus produtos para o que a gente chama de standard, né? O famoso SBPE, que em muitos casos têm sido bem sucedidos, em outros casos nem tanto, porque o Land Bank não comportaria mercadologicamente um produto encaixado aqui, né? Então, eu comentei ontem isso aí também, Fred, mas reitero hoje, né? A gente tem que tomar cuidado e analisar caso a caso. A que ponto simplesmente eu subir a régua, sair do econômico, enquadrar no SBPE, é a saída para o produto. É a saída desde que tem alguém que queira comprar um 40 metros, um 42 metros naquela localização. Senão, novamente eu falo, é o produto quem quer não pode, quem pode não quer. Quem quer um 40 metros naquela localização não pode pagar 260 mil, né? E quem pode pagar 260 mil talvez não queira morar em 40 metros naquela localização. Então, é essa equação que tem que ser equilibrada e muito bem trabalhada quando a gente descola esse produto econômico para esse produto SBPE. Que, como eu disse, tem tido casos bem-sucedidos, porque o Land Bank comportava essa pivotagem, mas tem casos que não é simplesmente a gente ir para o SBPE. E aí, inevitavelmente, a gente tem que passar por alguma mexida, alguma sacudida dentro do programa. Um aumento do subsídio, como foi anunciado, enfim, né? Questões aí que envolvam a própria modelagem do Casa Verde e Amarela, que é a grande demanda brasileira e que a produção imobiliária não consegue atender o déficit habitacional. O déficit habitacional aumenta ano após ano no Brasil, mesmo com o histórico de Minha Casa Minha Vida, aí, se a gente pegar 10 anos, produzindo 6 milhões de unidades, sendo muito bem sucedido. Pô, já estamos em mais de 10, né? Eu digo, se eu fizer a janela de 9 a 19, foram 6 milhões de unidades. Aí. Tá? Isso é importante, como eu disse, a gente está com 35%, que é um nível ali de disponibilidade um pouquinho superior ao que a gente esperava, mas olha isso aqui, 60% do que está à venda em São José do Rio Preto hoje são de unidades lançadas em 21. E outros 16% de unidades lançadas agora, no primeiro trimestre de 22. Então, estamos falando que mais de 75%, mais de 75% do que está à venda em São José do Rio Preto são de unidades lançadas em 21 e 22.
ou estão saindo do chão agora ou nem saíram do chão ainda. Descendo acabamento, seguramente não estão, né? Então, assim, é um estoque, é uma oferta final jovem, né? Isso significa que a gente não tem problemas, por exemplo, se der tela azul no Brasil, se as projeções mais apocalípticas acontecerem, a gente não acredita nem de longe nisso, né? Como analista aqui de mercado. A gente está aí com os pés bem escorados no chão, porque é um estoque que não vai incomodar ou não vai corroer necessariamente a margem desse empreendedor amanhã. Isso tem seu ciclo longo para ficar pronto, né? Esse estoque está basicamente na planta, nem em construção, está na planta. Então, isso até ficar pronto, até onerar um custo de PTU de condomínio eventual, né? Que a gente não acredita, isso vai ter seu ciclo lá na frente. Então, o estoque é jovem, o estoque é novo. Do que lançou nesse primeiro trimestre, nós temos 47% disponível. 47% disponível significa dizer que a VSO, ao longo do primeiro trimestre, foi a média de 53%. A gente vendeu 53% do que foi lançado no primeiro trimestre de 22. Não tem como falar que isso não é maravilhoso. Em termos de tipologias, né, quase aí 80% do estoque, e aí muito por conta do econômico, está concentrado em 2 dormitórios. De um dormitório, a gente teve lançamento recente na cidade, estamos falando de um estoque apenas de 4% da cidade, né? 102 unidades e 4 ou mais dormes lá já no topo da pirâmide, 30 unidades apenas. Se nós passarmos, e aqui está por padrão, deixa eu explicar o padrão, né? Eu já tinha explicado numa tabela anterior, mas o especial, o que é o especial? São os produtos que majoritariamente são os compactos, estúdios, um dormitório e lotes. Não é que não possa ter 2 dormitórios, 3 dormitórios, mas majoritariamente esse produto está envelopado para um produto compacto. Esses são os produtos especiais. É o único padrão que não é olhado por ticket, é olhado por tipologia, porque se fosse olhado por ticket, poderia distorcer e vir, inclusive, envelopar como econômico, enquanto não é. O econômico até o teto do Casa Verde e Amarela da cidade, o standard é do teto a R$500 mil de ticket médio, o médio é de 500 a 1 milhão, o alto de 1 milhão a 1,5 milhão, luxo de 1,5 a 3, super luxo acima de 3. Hoje a gente e esbarra no alto, tickets médios de plantas tipo, né? De 1 milhão a 1,5 milhão, produtos mais concentrados na Zona Sul aí, né? Ontem, eu citei isso aqui, a gente não está comparando todas as cidades, mas no padrão especial, ou seja, no compacto, dentre as regionais aí do interior, que a gente acompanha pelo Secov, este é o maior preço médio, equiparado a Campinas. O preço médio, lembra, Fred, que a gente mostrou ontem do especial, que o preto era o maior preço médio desse compacto. Então, esse produto mais orientado a investimento, esse produto aí pautado a 8,5, dentre as regionais do Secov, foi a região que mais conseguiu valorizar esse produto, que mais conseguiu posicionar esse produto a um patamar de preço interessante, né? O econômico, que é o Casa Verde e Amarela, que responde por 66% do estoque da cidade, tem um preço médio de 4.300 e uma metragem média de 46 metros. Ou seja, abaixo dos 200 mil, descolado ainda bastante do teto da cidade. Então, veja que a própria subida no teto ajudou muito o empreendedor aí, talvez, a revisar sua viabilidade e manter enquadrado. Mas lá na ponta, comercialmente, esse produto não consegue se trabalhar no teto por conta de capacidade de compra desse comprador, né? E é a inflação, né? A inflação é o que preocupa sobretudo esses 2 padrões de produto. Celso Petrucci, economista-chefe do Secov, falou isso ontem no webinar do interior inteiro, e eu acho que vale a pena a gente repetir. Mais da metade das compras brasileiras são por necessidade. A pessoa vai casar, precisa sair do aluguel, primeira compra, né? A mulher está grávida, a pessoa está saindo da casa dos pais, ou seja, uma transição demográfica. A eleição não impacta essa pessoa. A eleição talvez impacte muito mais o mindset de quem está olhando hoje, quem está vendo esse webinar, ou seja, o empresário, né? Quando essa compra de necessidade, o que realmente impacta, o que faria o cara desistir de comprar é a inflação, né?
se ele não conseguir comprar o que ele almeja por uma perda de capacidade de compra. Então, a gente tem que deixar esse âmbito eleitoral de lado e entender que, majoritariamente, o comprador de imóvel brasileiro está pouco se lixando para a eleição, né? Ele precisa comprar para morar, é moradia, necessidade básica do ser humano. Então, a gente tem que tirar isso de órbita, parar de olhar um pouco para o nosso umbigo, para o nosso mundo, que sim, o nosso mundo do empresário talvez impacte a eleição, mas majoritariamente o que preocupa, e a gente vê isso em pesquisa de intenção de compra, o que preocupa é a inflação, ok? E isso impacta sobretudo nesses dois padrões, né? Onde a perda de capacidade de compra é muito mais, é o cara que não sente o IPCA de 11, esse cara sente 25, que foi a inflação do alimento, da cesta básica. É o 25 que esse cara sente, não é o 11 do IPCA 15. Tá? Preço médio, portanto, se a gente passar uma régua na cidade, é de 5.800, ok? Tal como, isso também é importante dizer, em raras exceções do Brasil, se a gente colocar num gráfico um indicador de incremento de preço nos últimos 24 meses de incremento de INCC, raras regiões conseguiram corrigir o seu preço no mesmo patamar do que o INCC ao longo dos 24 meses. Aqui não é diferente, a gente não conseguiu descolar o nosso preço no mesmo patamar do INCC. Então, esse, para quem é de imobiliária, quem é de venda do setor comercial, não é mentira o discurso comercial hoje de gerar um sentimento e um gatilho de escassez para comprar amanhã porque o preço vai subir, porque vai. Inevitavelmente, o preço vai subir. Né? Não tem como se lançar um médio, alto padrão a patamares de 5.800, talvez, numa região ímpar de Rio Preto hoje, né? Com uma qualidade de entregar. Então, o discurso de que o preço subirá, compre agora porque vai subir, ele é genuíno. Não é inventado. Porque 99% das regiões brasileiras, raríssimas exceções, raríssimos bairros em algumas regiões do Brasil conseguiram corrigir os seus preços e repassar integralmente ao menos o INCC e as pauladas de INCC que vocês, empreendedores, sofreram ao longo dos últimos 18 meses. Vai? Deixa eu passar isso aqui. E aqui é para mostrar justamente daquelas 2.500 unidades em estoque, 1.400 estão no mercado há menos de 6 meses. Portanto, são consideradas ainda na planta, que é o tempo ali que vocês, empreendedores, têm justamente para se denunciar e devolver uma incorporação, se fosse o caso. Né? Outras 1.080 estão no ciclo de venda entre 7 a 36 meses, que a gente considera o ciclo de construção. E apenas 88 unidades seriam consideradas prontas. Das 2.500 unidades à venda hoje em Rio Preto, apenas 88 estão à venda há mais de 37 meses, portanto, são consideradas unidades prontas, ou seja, 3,4%. Na saída da crise ali de 16, 17, o Brasil estava trabalhando aqui numa média de 50, 45. Se eu pegasse o Distrito Federal, que foi a região mais estocada pronta do Brasil, chegou a 65% isso aqui. Não tem como falar. Por isso que eu falei, se der tela azul no Brasil, que a gente não acredita, olha isso aqui. Né? A gente não tinha lei de extrato lá, temos agora. Tem uma série de fatores que a gente nos encorajam a entender que a gente vai enfrentar muito melhor eventuais turbulências aí que possam surgir. Nós temos a venda hoje, ou seja, o VGV em estoque, VGV à venda na cidade de Vertical é 880 milhões dentro desses padrões, ok? Dentro desses padrões. Nós temos 4 empreendimentos à venda especiais na cidade, 17 econômicos e assim sucessivamente, e 317 milhões de casas em condomínio, ou seja, 1,2 bi à venda em Rio Preto aí que a gente tem em estoque, né? Esses produtos, esses 47 produtos na sua origem tinham 3 bi. Temos, portanto, apenas 1,2. Aí fica muito claro, né? Esses são os mapinhas do GeoBrain. Fica muito claro como hoje o eixo se dá aqui, sentido naturalmente Redentora e Zona Sul, né? E o cluster já em torno do Iguatemi, figurando como um cluster de maior ticket médio, de produtos de maior valor agregado
na região, né? E todo o eixo de Zona Sul aí preponderando na oferta vertical da cidade. Okay? Rapidamente, eu vou avançar aqui para o último estágio aqui. Esses são as 65 cidades mapeadas pela Elo, em conjunto aqui com a Brain. A região de Rio Preto consiste nessas cidades, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cidades estão dentro do que nós chamamos de região Rio Preto, aí junto a Elo, Badi, Catanduva, Fernandópolis, Mirassol, Novo Horizonte, Santa Fé, Rio Preto e Votuporanga. Tá? Em 21 foram lançados aí 100 loteamentos. Aqui a gente não está com dado do primeiro trimestre, que ainda está sendo divulgado pela Elo, então a gente tem que esperar a divulgação aí para depois soltar esse dado, né? Foram algo como, vou passar de forma mais pincelada aqui, foram algo como 40 mil lotes lançados no estado de São Paulo ao longo de 21, 5,5 bilhões de reais ante 3,9 de 2020. 5,5 bilhões de lotes lançados no interior de São Paulo. Em termos de venda, o mercado de loteamentos vive uma estabilidade. Sempre falo, se tem algo minimamente positivo dentro de toda a morosidade de aprovação que vocês, eventualmente, loteadores que estejam nos ouvindo, é que não há superoferta e a chance remota de superoferta no mercado de loteamentos do Brasil. O ciclo de aprovação é tão longo, né, que se tem um fator positivo, portanto, esse patamar de oferta, porque as vendas são estáveis, né? Então, a gente vendeu a média de 11.500 lotes por trimestre no estado de São Paulo ao longo de 2021. Muita coisa, né? O preço, se a gente pegar o lote aberto, o ticket médio do lote aberto no estado de São Paulo é de R$94 mil, né? Se eu pegar a região de Rio Preto, a gente está um pouco abaixo do ticket médio, né? O ticket médio na região de Rio Preto está 82, né? Agora, se eu pegar no fechado, ticket médio do estado 237, em Rio Preto 201. É claro que tem N ponderações, né? Se eu for para a região de Franca, para a região de Marília, são regiões com cenário competitivo mais tímido se comparado a Rio Preto. Então, às vezes, são menos produtos à venda, né? Então, o ticket médio acaba sendo distorcido por produto A, B ou C. Num cenário muito mais pulverizado de Rio Preto, ele tem uma realidade mais capilarizada. O preço médio do metro quadrado na região de Rio Preto, do aberto, de R$400. E o preço do metro quadrado do fechado, R$780, já acima da média do estado, que é 700. Ok? Também no segmento de loteamento, só aberto, nós temos 22 mil lotes à venda, onde 50% do estoque foi lançado em 21. No fechado, 41% do estoque de 9 mil lotes, que é muito baixo, foi lançado também em 21. Tá? Por fim, essas são as regionais acompanhadas aí via Brain junto com a vice-presidente exterior de Secov. Como eu disse, a Rio Preto está com um volume de horizontal aqui, de oferta lançada, ele lidera o ranking. De vertical, ele teve 7 mil unidades lançadas, ou seja, dentro do que está à venda hoje, na sua origem, tinham 7 mil unidades. Em termos de oferta final, nós temos aí a 4ª posição no vertical e a 1ª no horizontal, ok? E aqui a gente deixa, esse material vai circular para vocês, a gente deixa aqui tickets médios, né, comparando o Rio Preto às demais regiões. A gente detalhou muito mais isso ontem no webinar do interior, então aqui eu vou passar mais pincelado, só deixar na apresentação. E o webinar de ontem também acho que estará salvo aí no canal do Secov, né? Então vocês podem checar lá com maiores detalhes, mas estou deixando aqui mais para rodar para vocês aí, ok? Agradecer naturalmente também o Departamento de Economia do Secov, que faz esse trabalho brilhante e também conduz conosco essas pesquisas capitaneadas pelo Celso, junto com o Edson, o Fabrício, a Larissa e a Ju. Ok? Agradeço, estou à disposição. Obrigado. Bom, Guilherme, enquanto eu aguardo as perguntas aqui no chat, eu queria fazer um comentário de uma percepção que eu tive. No 3º e 4º trimestres do ano passado para o 1º trimestre desse ano, tivemos uma grande diferença no grande número de lançamento de apartamentos e
e casas. As casas vieram sempre em mais alta do que, do que os apartamentos, né? Nesse primeiro trimestre, foi o oposto, né? Lançou-se 3 vezes mais número de apartamentos do que casas. Qual que é a tua percepção para isso? Primeiro que, na verdade, nem teve praticamente o lançamento de casas, né? No primeiro tri. E qualquer lançamento de casa são 200 unidades, são 300, né? Então, assim, naturalmente, o volume médio de casas por empreendimento é muito maior do que o volume de apartamentos por empreendimento. Então, isso é algo que a gente também tem que monitorar numa cidade com aculturamento grande de casas, tal como o Rio Preto, para nivelar os estoques, né? Porque qualquer lançamento, abre aspas, de médio porte vai colocar 150 casas, 200 casas, que já é para um produto vertical um lançamento de grande porte, entende? Então a gente tem que acompanhar de perto isso, né? Mas o segmento de casas em Rio Preto, de forma inequívoca, é um segmento bem protagonista aí no portfólio de produtos da cidade. Ô, Guilherme, Tiago, só fazer uma questão. Guilherme, bom, primeiro algumas coisas assim que me impressionaram. Primeiro, se você verificar o número de empreendimentos e o número de unidades lançadas em 21, é mais do que foi lançado em 2017, 18, 19 e 20 juntos, nos dados que você apresentou. Então, o mercado, ano passado, em Rio Preto, está realmente numa velocidade, estava em 8ª marcha, estava com o pé no acelerador. A minha questão, Guilherme, não está na pesquisa, logicamente, mas a sua percepção. Nós temos hoje uma pressão enorme nos insumos da construção, e é um mercado monopolizado e oligopolizado. Você pega aí alumínio, ferro, cimento, e tem itens que chegou a 80%, 86% de aumento, e todo dia, toda hora, os nossos fornecedores estão aqui trazendo tabela com os novos preços desses insumos. A minha pergunta, se vocês conseguirem identificar, o que nós teremos? Você já identificou que nós tivemos um aumento de preço bem abaixo do INCC. Como é que nós vamos encontrar essa equação? Nós vamos conseguir repassar esse preço ou iremos diminuir a metragem quadrada dos imóveis para poder conseguir viabilizar esses empreendimentos? Como é que nós vamos fechar essa equação? Você conseguiu perceber isso na sua pesquisa? E mais um dado que eu sempre gosto de falar é da força do interior, e São José do Rio Preto sempre esteve à frente com parcelamento de solo, loteamentos, e dados do próprio Secov, nos últimos 10 anos, de 2011 a 21, foram aprovados na cidade de São Paulo 7.000 lotes. Em 10 anos, a cidade de São Paulo aprovou 7.000 lotes. O interior paulista, em igual período, ou seja, em 10 anos, aprovou 1.482.000 lotes. São Paulo, 7.000, o interior, 1.480.000 lotes. Que eu digo sempre, hoje, o crescimento horizontal passa necessariamente pelo interior paulista. Mas, Guilherme, parabenizar pela sua apresentação, mas deixar essa questão, qual a equação que você está conseguindo perceber? Não repassar no preço e diminuir na metragem para conseguir viabilizar esses produtos? Obrigado. Boa pergunta, Fred. Essa é uma estratégia adotada por muitos empreendedores, sobretudo em produtos aí um pouco mais conceituados. E aí passa uma missão difícil para a turma do comercial, que é catequizar esse cliente. É ele entender que o colega de trabalho dele há 18 meses, talvez tenha comprado, ganhando a mesma coisa, um apartamento de 60 e agora ele vai ter que comprar um de 50, ou, né? Só para ilustrar. Então, assim, eu acho que isso é um processo de catequização do mercado. Em grandes centros urbanos, né, a própria redução de metragem já é uma estratégia adotada e muito mais bem entendida. No interior passa ainda por um aculturamento, acho que tem uma barreira cultural disso. Então, essa simples mexida
na metragem não é tão simples, né? Se o produto for bem entendido, se o conceito outdoor, ou seja, da porta para fora ali do produto, for bem trabalhado, né? Se a localização for muito bem aceita, se o produto tiver uma atração boa, enfim. Mas a simples redução de metragem acho que não é tão simples. Isso está aliado a outros fatores de produto na minha leitura, Fred. Seja uma localização esplêndida, seja um produto bem conceituado, seja um paisagismo, seja uma área de lazer, seja uma fachada, que aí, ao ponto desse cliente, abre aspas, se penalizar em metragem e poder aceitar essa compra, né? Porque realmente, mesmo no alto padrão, o repasse integral do NCC custa, né? Custa literalmente, custa a venda e custa para esse cliente. E quantos de vocês aí lançaram e na hora do repasse o saldo do devedor está maior do que, ou seja, o cara só não amortizou nada, só pagou juro, mas só pagou a correção, né, ao longo do fluxo de obra. Então, uma exigência maior também de pagamento até as chaves, né? Assumir eventualmente uma menor velocidade de vendas, talvez sejam estratégias para blindar as margens dos produtos. Uma alta velocidade de vendas hoje não é garantia e sinônimo de boa performance. A gente tem que ter em mente isso. Um indicador, sempre foi. Todo mundo quer vender rápido e vender bem, se livrar, né? Mas, às vezes, a alta velocidade de vendas hoje não é o sinônimo de sucesso, né? Num cenário de volatilidade grande, você não sabe o que vai encontrar pela frente, sobretudo econômico, né? No econômico, uma alta velocidade, hoje, quando você já desliga essa unidade ali no ato, praticamente, vai ter que corroer tua margem pelo aumento de NCC. Então, sim, a estratégia de baixar metragem privativa em novos produtos é uma. Outra é realmente repassar integralmente os custos, posicionar um novo platô de preço e, eventualmente, assumir uma menor velocidade. Por que menor velocidade? Porque o universo vai ficar mais restrito. Talvez anteontem um cara de 10 mil conseguisse comprar teu produto. Hoje um cara de 12. Tem menos gente de 12 na cidade de Rio Preto, em qualquer cidade do Brasil, a pirâmide, né, social é assim, do que de 10. Então a gente vai acabar lutando por um universo potencial comprador mais restrito. Então são escolhas que têm que ser feitas, né? Ou fazer uma venda, abre aspas, mal feita, que vai dar um problema futuro. Ninguém quer isso, né? Bom, Guilherme, Fred, se me permite, eu vou partir para as perguntas que estão sendo discutidas aqui no chat, senão a gente não vai ter tempo para responder todas elas. Guilherme, o Nelson Frade Júnior está perguntando, na sua expectativa, o metro quadrado hoje está em torno de R$ 5.800 o metro, né? Daqui a um ano, quantos por cento maior pode estar isso aí devido à inflação? Deve haver um acréscimo, até para repor esses custos, né? Que você havia comentado. Legal. Ô, Júnior, cara, isso vai depender, a gente está falando de 5.800, é passar uma régua na cidade, né? Mas é um perfil muito heterogêneo. Então, no alto padrão, isso seguramente vai aumentar mais, né? Mas, assim, se a gente recompor 11%, 12% de NCC, 10%, né? Vou fazer estimativa, 6,5%, vai. Então, qualquer projeção hoje de NCC é um tiro na água, né? A gente não sabe o que pode acontecer, né? A gente projeta para ter um horizonte, mas isso vai depender da nossa leitura do tipo de produto colocado. E se a gente pensar, talvez, numa perda de participação do mercado econômico na cidade, trazendo à tona um mercado mais standard e médio padrão, não por necessariamente vontade do empresariado, mas por um ciclo, quase que um caminho natural para se blindar aí de funding e de custo, naturalmente o preço médio sobe, né? E não só por conta do NCC, mas por conta do perfil do imóvel colocado na cidade. Então, são duas coisas. Tem aí o percentual maior por conta de aumento de custos e tem por portfólio de produtos lançados. A nossa leitura é que o econômico talvez saia um pouco de cena, aumente o produto standard e isso naturalmente faça, aí por ser uma região talvez mais nobre, então onde o custo do terreno impacta, ou por ter um acabamento ou para ter um produto que exige um acabamento melhor, isso talvez o posicione lá a seus 10%, 15% acima, né? Bom, Guilherme, o Henrique Marque está perguntando se temos o VSO dos últimos 12 meses por tipo. Acredito que não, né?
Tem. Na pesquisa completa tem isso aqui. A gente fez essa apresentação, naturalmente algo para encaixar dentro do nosso tempo, mas é factível fazer, sim, né? A apresentação Mas, completa ela vai estar disponível no portal Secov também? Ou só não, isso é o que está com o Secov. Sim. Tá bom. Mas a gente fica à disposição para falar. Uhum. Perdão, Guilherme. Não, mas a gente fica à disposição, mas eu não trouxe ela aqui, né? Não trouxe, mas vai ter ela disponível. Exatamente. O Rodrigo Pedrini fez a seguinte pergunta: os lançamentos de casas, na sua percepção, acaba sendo menor por qual motivo? A cidade atualmente sofre de supervalorização por conta da procura de loteamentos, pois a população prefere lote do que casa, ou por causa da dificuldade de viabilidade e custos, principalmente da gleba. Então, são várias perguntas no meio de uma só. Vamos separar aqui. Por que o lançamento tem menor? Porque a disponibilidade diária se comporta, o ciclo de aprovação naturalmente é menor, né? Então, na minha leitura, vocês podem falar melhor do que eu, está ligado não só à vontade do empreendedor, mas está ligado ao próprio ciclo de aprovação, ou às vezes inclusão em perímetro urbano de algumas glebas, ou seja, passa por um processo natural de aprovação, um ciclo muito maior do que da incorporação vertical, né? A supervalorização na procura de loteamentos, na nossa leitura, decorre de um estoque baixo, né? Então, a janela de pandemia foi uma janela de derretimento de estoque horizontal, né? A gente teve muita gente, sim, que teve essa migração do vertical para o horizontal, mas também tem muita gente do horizontal vindo para o vertical, né? Então, a valorização, na nossa leitura, está ligada àquela lei básica de economia de oferta e demanda. A gente tem uma oferta baixa, né? Um estoque escasso, que faz naturalmente os volumes de revenda, inclusive, serem em valores aí bem estratosféricos em alguns produtos, né? Se a população prefere lote ou casa, a média Brasil hoje, naturalmente a população, quando a gente entrevista que tipo de imóvel você quer comprar, quando a pessoa fala essencialmente lote, isso gira de 10% a 15% na região de Campinas, que é o epicentro do urbanismo do Brasil, e aí também, né? E outros ali, 40%, 45%, a depender da renda, vão falar casa, que a pessoa fala o imóvel fim, né? Mas a gente sempre agrega na preferência horizontal e vertical. Então, se a gente agregar lote e casa, a gente está falando de 60%, 65% a 70% numa cidade como Rio Preto. E para a turma do vertical não ficar triste comigo, a gente vive 15% de verticalização em Rio Preto e 30% almejam um apartamento. Então, 15% da população mora em apartamento hoje, mas 30% a 35% desejam um apartamento. Se passar uma régua, claro que em regiões específicas isso aumenta, baixa. Então, a gente está mais que dobrando a proporção de pessoas que querem morar em apartamento, e naturalmente isso é bom. Tem mercado para todo mundo. Ô, Guilherme, tem duas perguntas sobre lotes de uso comercial. Não acho que a gente tem isso na pesquisa, mas só para comentar, o Rodrigo Venturim perguntou qual que é a demanda de usos de lotes para uso comercial em Rio Preto, e a Daniela Rodrigues perguntou se tem alguma pesquisa do metro quadrado de lotes comercial. A gente infelizmente não possui essa diferenciação residencial comercial, né? Só ali é os residenciais, aqui as pesquisas para o Secov são as residenciais, né? Naturalmente, se fazemos pesquisas pontuais para empreendedores. A demanda para o comercial aí é mais complexo, que isso está ligado diretamente ao povoamento que a própria gleba residencial vai dar à região, ao tipo de mix, né? Mas os lotes comerciais foram produtos aí também bem vistos no ciclo da pandemia, que foi tido como uma compra em baixa, né? Então, quando o varejo estava sofrendo, então muita gente foi às compras aí, de investidores, eu estou falando, né? Foram às compras desse tipo de produto por entender que estavam comprando em baixa, ou seja, uma expectativa futura de valorização. Ontem saiu o dado de consumo de varejo, de shopping, crescendo 34% no trimestre. Então, assim, o varejo já voltou, né? Então, mesmo na inflação alta, no juro alto, o varejo está decolando, e isso é o que impulsiona a atividade comercial e, portanto, a venda de lote comercial. Então, o cenário, se comparado ao período mais crítico de pandemia, naturalmente é positivo. Agora, o preço dos metros quadrados para lote comercial, de cabeça, não vou ter, ainda que a gente possa fazer. Perfeito. O Henrique Marque perguntando sobre os empreendimentos tipo standard. Qual a diferença do preço e venda dos projetos lançados da Zona Sul para as demais regiões? É um pouco mais valorizado, né, Guilherme?
Não sei se você pode comentar Sim, sobre isso. sim. O standard é o acima do teto ali, né? O que a gente chama do SPPE, do teto do Casa Verde e Amarela, a 500 mil, né? Na verdade, o que é Zona Sul, né? É uma discussão que a gente sempre fala. Mas sem dúvida os lançamentos. Por quê? Porque é uma região aspiracionada, né? Sempre se tem a zona de influência, sempre há uma maior concentração de venda dentro da zona de influência daquele produto. Mas a Zona Sul hoje é o que tem a maior força centrípeta aí para os produtos verticais. E quando você gera aspiração, você consegue naturalmente descolar um pouco o preço. Não tenho de cabeça essa diferença, Henrique, mas podemos afirmar aí, se a gente desagregar os preços, entre 10% a 15%. A depender do tipo do produto. Isso está ligado muito ao conceito do produto. Não dá para tomar assim, todos os produtos padrão standard da Zona Sul serão mais caros do que em outras regiões. Não dá para afirmar isso, seguramente. Isso está ligado muito mais à assertividade do produto específico do que a uma média geral de mercado. Perfeito. Guilherme, tem um comentário com uma pergunta do Emerson Marinho. Infelizmente, devido à grande oferta, temos visto um movimento de baixar o preço para conseguir vender o mínimo para assinar com o banco em nossa região. Tem capacidade de renda para aumentar o preço do econômico ou aumentar a oferta do standard? Sim, a oferta do standard, sem dúvida, o preço do econômico é um pouco mais crítico, né? Como eu falei, a subida do teto visto no ano passado ajudou a viabilidade dos negócios, né? Eu continuar enquadrando o produto dentro do programa. Mas você veja que o preço praticado hoje está distante do teto. Então, não é tão simples. Por quê? Porque o que o cara vai ter que colocar na frente vai ser um volume maior, né? Então, assim, o bolso do comprador não acompanhou. Na verdade, o comprador perdeu o bolso e a gente teve que aumentar o preço. A equação não fecha, né? Então, talvez a gente acredita mais numa capacidade de aumento da oferta do standard. Lembrando que é um produto que o juro imobiliário aí, talvez encaminhando a 2 dígitos, ainda não está, impacta, né? Então, quando a gente sai de 7% para 10%, a gente está deixando para trás, em uma cidade como Rio Preto, 50 mil famílias que não vão poder acessar esse produto, né? Então, assim, não há, na nossa leitura, sendo muito taxativo, habitação de interesse social sem subsídio. Seja subsídio via programa, seja subsídios municipais, de isenção de TBI ou qualquer coisa do tipo, né? Então, assim, o sucesso do segmento econômico, a minha leitura não está em aumentar preço, está em se revisar as políticas de programa. Guilherme, o Lucílio Fernandes fez a seguinte questão. Os construtores do CVA, em geral, estão enfrentando bastante dificuldade por conta da alta dos custos dos insumos, né? Você entende que há possibilidade de repassar esses custos? Em vários casos, a empreitada se torna impraticável, já que os materiais são comprados em etapas e reduz a margem consideravelmente. Vai na mesma linha da última resposta, né? Então, assim, eu acho que não tem como repassar 100% realmente. Não tem, porque esse cliente não vai aguentar comprar, né? Quando a gente também trata aí um pouco de interior como um todo, a gente trata de uma composição de renda, por vezes, informal, que aí tem outro dificultador de comprovação de renda para esse cara conseguir acessar o programa. Então, simples assim, vou repassar integralmente e você está assumindo que vai ter uma menor velocidade ou vai desencaixar o produto, né? Então, foi o que eu falei, não há outra saída a não ser a revisão aí de políticas públicas e de premissas de programa. Perfeito, Guilherme. O Bruno Malvese pergunta sobre as taxas de juros chegando em 2 dígitos, se a queda do poder do consumidor, bem como a expectativa de um segundo semestre de intensificação na disputa eleitoral, qual a leitura em relação à comercialização imobiliária na nossa região do estado de São Paulo? Podemos ter uma queda? Fala, Bruno. Tanto na nossa região quanto no estado, ele quis dizer. Sim. Esse é o cenário mais... é o lado vazio do copo, né? O juro subindo, poder de compra baixando e a eleição. Como eu falei, a eleição não impacta para boa parcela de quem compra imóvel em Rio Preto. Para boa parcela. Então, a gente tem que monitorar, possivelmente é o que muitos têm falado, aquela turbulência, a gente vai decolar, vai dar aquela turbulência, mas lá na frente tem um céu azul, né? Então, acho que a gente tem que se apegar nisso, senão a gente vai ficar louco, né? A gente tem que se apegar nisso.
né? Os dois políticos, aí não entrando em mérito político, os dois que estão despontando como possíveis próximos presidentes, já governaram o Brasil, sabe como funciona, não tenho grandes receios a longo prazo, né? Então, a gente não acho que devemos nos apegar aí na disputa eleitoral como um fator. Isso talvez impacte uma janela ali entre o primeiro e o segundo turno, 20, 30 dias. Mas também qualquer previsão não é 100% assertiva. A queda, Bruno, é o que eu falei, é queda referente ao quê? Referente a 2021, podemos ter, né? Mas a gente está numa estabilidade. A lógica é que a gente vai. O primeiro trimestre ainda é um trimestre de carregamento do que aconteceu em 21, né? Então, muitos compromissos assumidos em 21 acabaram vindo para o primeiro trimestre de 22 e o lançamento surfou a onda de 21 ainda, né? Aquela última ondinha daquele swell lá, né? Aquela última ondinha a gente surfou no primeiro trimestre. O segundo trimestre a gente vai ter que acompanhar bem para ver como vão fechar o semestre para poder entrar nesse cenário talvez político do segundo semestre, né? Mas a queda pode ocorrer, mas a queda é comparada ao quê? Vamos comparar não ao outlier, vamos comparar aquilo que é um período de estabilização. Então, foi o que eu falei ao longo da apresentação. Talvez vamos chegar num platô, mas um platô superior ao que a gente vivia antes desse ponto fora da curva, que foi essa janela de oportunidade. O mercado é cíclico, a gente viveu um ciclo de alta. E possivelmente teremos uma estabilização em um platô superior ao que a gente viu ao longo da pandemia. Talvez não financiemos 205 bi via SBPE, né? Talvez não financiemos mais de 800 mil unidades no Brasil, né? Eu acho que vai ser muito difícil, mas se a gente comparar o que era o cenário de crédito imobiliário em 2019, a gente vai ser superior. Tem tudo para 2022 ser, portanto, o segundo ou terceiro ano melhor da história. A gente tem que se agarrar nisso. Guilherme, a Rafaela Franca diz que a pesquisa foca bastante em lançamento, mas vemos certa obsolência de imóveis em algumas regiões. Este movimento é inevitável? Do ponto de vista de uso, deve afetar a métrica de lançamentos em qual momento? Diz ali, talvez, o mercado de revenda, é isso? Não entendi muito bem Pelo que eu a entendi, pergunta. sim. E em algumas regiões, ela não tem esse tipo de lançamento. A gente vê que está focado mais na Zona Sul, né? E um pouco mais espaçado em outras regiões. Sim, então... sim. Sim, a pesquisa é uma pesquisa de ciclo primário, é de lançamento, sim. Agora, se o ponto de vista afetar a métrica de lançamentos, na verdade, tem regiões, a gente tem visto, acho que teve lançamento aí recente, esse final de semana, etc., já em regiões que não são Zona Sul, né? Mas o mercado de usados se mantém perene, é um mercado que sempre é muito estável, né? Então, o mercado de usados é o protagonista em muitas regiões, e o mercado de usados também tem a sua perenidade, a sua estabilidade, é um mercado muito mais estável, né? E as regiões que talvez não sejam essas regiões de expansão urbana, tal como a Zona Sul em alguns, né, em alguns momentos, o mercado de usados seja protagonista, sim. Bom, Guilherme, o Emerson Marinho fez o seguinte comentário: no estado de Goiás tem um programa de cheque moradia no valor de 40 mil para todas as pessoas aprovadas no CVA. Existe possibilidade do nosso estado implementar um programa para ajudar o econômico? Na minha opinião, é um ótimo exemplo a seguir. Se existe a possibilidade, eu já não sei. Não sei se via Secov e o Fred talvez possa responder alguma coisa, mas sem dúvida, foi o que eu falei, não há habitação de interesse social sem incentivo público. Então, sempre, qualquer iniciativa é bem-vinda, desde que bem envelopada. Eu sou dessa opinião. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Se vocês quiserem colocar no chat. Fred, quer fazer mais alguma colocação? Não? Posso só fugir do tema com o Guilherme aqui rapidinho? Acho que a gente comentou bastante aqui sobre a dificuldade de venda, como a inflação consome a renda das famílias, né? Como o crédito fica mais escasso e como é difícil repassar os custos de construção nos lançamentos finais. Como que você enxerga, Guilherme, o espaço para os imóveis especiais aí de menor metragem? Então, a gente está falando basicamente de lofts e etc., de pequena metragem, e o apetite para investidor e locação nessa relação valor de locação versus o valor do imóvel, né, que tem trazido no mercado uma rentabilidade bacana. Não sei como isso está na região de Rio Preto e como você enxerga isso. Legal, Rodrigo, boa pergunta. Foi um produto queridinho aí, né, no cenário de juro baixo, é um produto querido.
né? Porque o discurso da venda é muito ligado à renda fixa, né? Então, assim, olha, você vai te remunerar mais que renda fixa, o dinheiro estava sendo corroído na renda fixa, esse cara veio ao mercado. Então, na verdade, o que a gente viveu é que investidores que não colocavam dinheiro no mercado imobiliário colocaram nessa janela, né? E o mercado imobiliário nunca viveu deles, né? E o ativo imobiliário, hoje, se a gente fizer uma conta com uma Selic a 2 dígitos aí, se encaminhando a 13%, talvez fique mais vendido. A remuneração não vai dar o que está dando, talvez, um rendimento fixo, que está dando, que o governo está dando para ele, né? Numa compra de dívida do governo. Mas, primeiro, tem 2 pontos. A gente teve lançamentos recentes muito bem sucedidos, orientados a esse produto na cidade. O estoque é muito baixo. O investimento imobiliário no interior sempre foi um investimento seguro. Em momentos de volatilidade econômica, o que o americano chama de flight quality, né, de indo a um investimento seguro, é a grande movimentação. E hoje o ativo imobiliário, o discurso do investimento imobiliário, nossa leitura não deve estar pautado na remuneração que aquele produto dará para esse cliente mensalmente, mas sim a um ativo de proteção ao capital, né? Então você pode ir para um momento de grande volatilidade, de que um maluco pode apertar um botão a qualquer momento lá numa guerra e fazer uma M gigantesca. Isso pode afetar a bolsa, isso afeta, vai colocar em câmbio, você vai perder dinheiro, você não sabe. Então, o ativo imobiliário é um ativo de proteção ao capital, né? Aliado a isso, os estoques são muito baixos desse tipo de produto em Rio Preto. Então, a gente acredita que está aí, né? Primeiro trimestre teve lançamento desse padrão de produto, e no primeiro trimestre, com uma Selic já alta, etc., foi bem sucedido. Então, temos exemplos em Rio Preto disso, e é o que a gente acredita como discurso hoje de investimento imobiliário. Não pautar, talvez, na diferenciação perante a renda fixa, mas se pautar no ativo, como um ativo de proteção ao capital, como sempre foi, né? Perfeito, obrigado. Bom, Guilherme, temos mais uma pergunta aqui do chat. Rodrigo, quer fazer mais algum comentário? Não, só agradecer a resposta do Guilherme mesmo. Obrigado, Guilherme. Perfeito. O Rodrigo Venturim, Guilherme, pergunta qual é a demanda por tipo de casa, se térreas ou assobradadas? Acho que ambas, né? Aí, como eu falei, tem mercado para todo mundo. A casa térrea é um produto talvez mais democrático, né? Se a gente pensar pensar em questões mais a longuíssimo prazo, de envelhecimento da população, etc. Então, a casa térrea, às vezes, é uma aspiração, é a que permeia e a que proporciona o quintal, né, em maior ou menor escala, né, mais tímido ou um quintal maior, mas a casa térrea, historicamente, é o que tem o maior aculturamento aí na região e no interior do Brasil como um todo, né? As casas sobrepostas, as assobradadas, são saídas interessantes para maior adensamento, então isso está mais ligado a custo, né? Então você tem que ter o diferencial competitivo de investimento. Mas a gente já vê... há 2 ciclos imobiliários atrás era um produto talvez mais rejeitado. A gente já não vê uma rejeição a esse produto. Uma coisa é ser a aspiração, outra coisa é ver rejeição. A rejeição não acredito que ocorra, né? Sobretudo nessa demanda de necessidade. Mas a aspiração ainda eu vejo que prevalece a casa térrea. Perfeito. Gente, não havendo mais alguma pergunta, nós vamos para o encerramento, né? Eu gostaria de agradecer a participação do público, em especial aí dos nossos ex-diretores, Fred, Joaquim Ribeiro, Alessandro Nadruz, nosso diretor de incorporação, Hilton Hugo, que também está aqui representando o Rafael Coelho, diretor do Sinduscom, o Ney Pietro, que é o conselheiro efetivo do Cresce aqui na nossa regional, e a você também, Frederico Marcondes César, nosso vice-presidente do interior do estado. E do palestrante, Guilherme Werner, sócio-consultor da Brian, pela brilhante apresentação. Obrigado, viu, Guilherme? Também agradecemos a Porto Seguro, nossa patrocinadora do webinar. Pois não? Não. Pode falar, Guilherme. Perdão? Não, estava agradecendo. Tranquilo. A partir do dia 3 de junho, a apresentação estará disponível no portal do Secov, www.secov.com.br. E a gravação deste encontro estará disponível no canal do Secov, no YouTube, a partir do dia 7 de junho. Agradeço a presença de todos. Um ótimo dia. Obrigado. Obrigado, gente. Prazer. Sucesso a todos aí.